Passados 6 meses vivendo numa casa convencional, a gente decidiu vir aqui e compartilhar com vocês os nossos aprendizados e as nossas decisões, porque a gente está muito tentado a voltar a viver 100% do tempo do motorhome. Achou dinheiro? É sempre uma descoberta. Ó, e a moeda gorda de 1 e 2 euros. Cheirinho de novo, né, Mi? Começando mais um dia! Que alegria! Voltamos pro motorhome depois de quanto tempo em casa? Alguns meses. Já são 6 meses, né, no apartamento. E será que agora é definitivo? Antes, eu tenho que mostrar como a Mi, ela deixa o motorhome quando o motorhome tá fechado, ó. Ela coloca um lençol em cima do sofá. Eu coloco, sabe por quê? Aqui ele é tipo, não é veludo, acho que chama camurça esse tecido. Então é um tecido que pode pegar muito pó e depois eu não consigo limpar. Então eu deixo aqui tampado, deixo aqui na frente também com lençol. Apesar da gente deixar o motorhome totalmente fechado, a gente tem 2 janelas ali atrás que são janelas com entrada de ar. Então elas não fecham completamente, então sempre entra pó. A gente sempre volta pro motorhome, apesar de deixar ele sempre limpo, a gente volta e tem a sensação de que ele tá muito sujo. Mas antes eu vou mostrar pra vocês entenderem do que a Mi tá falando, ó. Que eu deixo... Essa é a janelinha do banheiro. Ela tá vendo que ela tem uma entrada de ar aqui e tem outra aqui no banheiro, dentro do banheiro. Que é o mesmo modelinho de janela. A gente tem que ligar a chave lá, que tá desligado, tá vendo? Outra coisinha que a gente viu que o fogão, ele começou a enferrujar. Então essa semana a gente foi na revendedora aqui que tem aqui em Madrid e eles trocaram a cozinha pra gente. Então a gente agora tá com uma cozinha zerada. Nossa, eu não tinha visto. 100%. Ó, então agora ela tá novinha, como ela devia ser, né? Começou a enferrujar em algumas partes. Mas ela tá tão suja, né, lindo? O que é, Mi? A gente olha aqui, parece que ela tá tão sujo. Agora ela não gosta muito do barulho do aspirador, né, Marzinho? E muitos de vocês sabem que eu e a Mi, a gente passou mais de 5 anos vivendo num carro, depois no motorhome, sem ter uma casa, sem ter uma base. E 5 anos é muito tempo. Chegou o momento, foi de um ano pra cá, foi no último ano, a gente se sentia não cansado, mas a gente sentia que a gente não conseguia produzir. Então na época a gente viu que a melhor opção era ter uma base, ter uma casa. E, então 6 meses atrás a gente tomou essa decisão e a gente alugou um apartamento em Madrid. A gente até tentou fazer acontecer e tentar reformular a nossa rotina dentro do motorhome, na estrada, para que a gente pudesse descansar, cuidar mais da nossa saúde, mas realmente a gente não conseguiu na época. Então a única coisa que a gente conseguia pensar como forma para que a gente pudesse ajustar, colocar as coisas nos eixos, era tendo uma casa. E quando a gente pensava numa casa, a gente sempre, morei tanto tempo num lugar pequeno, né? A gente passou tanto tempo numa barraca, ou num camper, num motorhome, apesar do motorhome ser tipo, sei lá, 10 vezes maior do que a barraca, que foi como a gente começou, ainda assim era um espaço muito pequeno e a gente tinha necessidade de ter uma experiência diferente. 80% do tempo, quando a gente está em casa, a gente passa num cômodo, a gente passa na sala, que é onde a gente tem um sofá, tem uma mesa que a gente pode comer, é onde a gente trabalha. Então o escritório que a gente montou, a gente nunca trabalha nele. Daí a gente fica se perguntando, será que eu preciso de uma casa tão grande? A gente precisou da base para que a gente pudesse colocar as coisas nos eixos, para que a gente pudesse colocar mais atenção na nossa saúde, mas ao mesmo tempo a gente percebeu que não necessariamente a gente precisava da base. Eu acho que era muito mais a gente precisava de viver a experiência. Então essa é uma das nossas inquietudes que a gente está tendo, então por isso que a gente quis compartilhar também um pouco com vocês aqui. Eu acho que logo lá no 3º mês a gente percebeu que a gente tinha voltado a viver dentro de um sistema que por muito tempo a gente quis sair. E o que é o sistema que a gente quis sair? Era justamente viver nisso de paga a conta disso, depois chega a conta disso. O Rômulo pegou um hábito horrível de ficar esperando o correio chegar com as contas. Então todo dia ele abre a caixinha do correio para ver se chegou mais conta. E isso que eu falo, sabe? De ficar vivendo nesse sistema de ficar passando o mês
E entra mês, passa mês pra pagar a conta. Ele não é ruim somente porque você tem que ficar pagando conta. Porque, claro, em qualquer lugar você tem despesas, né? Não é porque eu vivo num motorhome que eu não tenho que pagar o gás pra aquecer o motorhome. Só o gás é diferente. Eu ainda tenho que pagar os pedágios, que de certa forma são os impostos pra rodar. Eu tenho que pagar o camping. Eu tenho que pagar meus impostos como um cidadão e tudo mais. Mas a grande questão é que eu acho que ficar num sistema, tipo, minando os teus sonhos. É bem isso que a gente sentiu. Nesse período que a gente está na base, nós deixamos o motorhome no estacionamento muito próximo de casa e a gente passa na frente do estacionamento todo dia quando a gente vai para academia. E a gente fica todo dia olhando, ai, que saudade do motorhome. Daí eu disse para mim, o que nos impede da gente voltar a viver no motorhome? Homem, Tô aqui fervendo na faxina. Tá fervendo. Você só segurando a câmera, né, lindo? Não, mas tá pesada, minha mão tá doendo. Nossa, tá muito folgado. Eu digo, aqui ó, olha a sujeira que tá aqui ó, tempo parado ó. O que eu sempre falo pra mim é que a gente tem que ser muito grato. Ter a possibilidade de hoje, decidir hoje eu quero ficar na minha base, hoje eu quero ter a base. Amanhã eu quero voltar a viver no motorhome, eu quero ter essa liberdade de ter essa vida cada dia num lugar. E o que nos permite ter isso foi as habilidades que a gente aprendeu 5 anos atrás. Quando a gente decidiu viajar o mundo, a gente disse, olha, a gente tem que se capacitar. Te lembra da nossa primeira habilidade, Mim? A nossa primeira? É. Nossa, Leandro, o que foi? Acho que foi editar vídeo, né? Foi editar vídeo. A partir do momento que a gente desenvolveu essa habilidade, a gente viu que tinha um mercado muito interessado em comprar por esse serviço. E quando a gente aprendeu não só a desenvolver habilidade, né, porque fazer vídeo, ok, é uma coisa, mas poder oferecer isso é outra coisa completamente diferente. A gente percebeu que a gente poderia fazer disso uma renda suficiente para que a gente pudesse viver em qualquer lugar do mundo. Coisas práticas. Então, o que foram os nossos aprendizados vivendo na casa esse período? Qual foi o teu principal aprendizado? O maior aprendizado é que não é a casa que vai fazer as coisas melhorarem, que a gente vai ter uma rotina melhor, que nem vai se alimentar melhor. Não é a casa. É o estado de espírito. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que era uma experiência que a gente precisava muito viver. Se a gente não tivesse vivido isso, a gente ia sempre ficar se perguntando, nossa, mas e se... E eu sei que é uma angústia que muita gente tem, justamente pensando, ai, será que eu quero viajar ao mundo? Será que eu quero largar tudo pra ficar morando num carro? Será que eu quero, sei lá, fazer um mochilão, tirar um ano sabático? E muita gente vive essa angústia. E uma das experiências que a gente tem é que se a gente ficar sempre se perguntando no e se, a vida passa. A vida passa. Rômulo é fã do LinkedIn. E aí ele sempre tá olhando no LinkedIn, aí tem aqueles posts daquelas pessoas assim, é porque eu visto a camisa da empresa, eu visto, ai que orgulho de fazer parte dessa organização e tudo mais. E eu tenho certeza que muita gente nasce e ama esse estilo de vida, sabe? De trabalhar para uma empresa, de vestir a camisa, de dar o sangue pela empresa que trabalha. Mas eu sei também que tem muitas pessoas que são muito parecidos comigo e com o Rômulo, que preferem muito mais investir o seu sangue, a sua vida, o seu tempo, a sua energia para fazer alguma coisa que está muito mais conectado com o seu propósito e poder ter liberdade geográfica, poder fazer um trabalho que não só dá renda suficiente para poder viver viajando ou viver com mais tempo para a família, viver com mais liberdade, viver com mais... Eu acho que a liberdade geográfica de ir e vir quando quiser, para onde quiser, isso não tem preço. Então isso é a minha opinião, mas como a Mi disse, então tem cada um, existe pessoas com gostos diferentes. Uma outra coisa que eu digo sempre para mim é que assim, olha, com a habilidade que a gente tem, por exemplo, agora de editar vídeos, a gente nunca vai faltar trabalho, nunca vai passar fome. Por quê? Com a quantidade de gente que hoje precisa esse serviço, quem tiver essa habilidade, por exemplo, de aprender de editar vídeo, vai ter muito trabalho. E imagina, tu pega para editar 2, 3 vídeos por dia, tu faz muito dinheiro. A gente está bem tentado a voltar
a viver no motorhome, porque graças a Deus a gente desenvolveu habilidades que ainda são muito importantes e que, se faltar trabalho das coisas que a gente trabalha hoje, a gente pode vender e a gente sabe como ganhar dinheiro com eles. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta aqui. Eu queria saber de vocês, para deixar aqui nos comentários qual é a sua habilidade, qual a habilidade que você acredita que você tenha, que você possa dedicar tempo, desenvolver ela, para que você possa também ter uma liberdade geográfica. Porque você possa vender o seu trabalho a partir dessa habilidade que você tem. Já tô prevendo, porque muita gente vai falar que não tem nenhuma habilidade. Todo mundo tem. Todo mundo tem uma habilidade. Se você acha que não tem, conta pra gente que habilidade você gostaria de ter para poder viver uma vida viajando ou viver com mais tempo para a família. Às vezes a gente acha que ter um trabalho com carteira registrada é ter segurança, sabe? Ter estabilidade, e nada disso é. Eu me lembro antes da gente começar a viajar, assim, quando a gente se conheceu, era um dilema, era um problema que eu tava... Nossa, tô falando demais nesse vídeo, né? Eu tava sofrendo muito porque eu tava num momento muito difícil no meu trabalho. Quem lê o livro sabe o que aconteceu. E eu tinha muito medo de perder o trabalho que eu tinha. E aquilo começou a me apavorar de uma tal forma que tive que parar no psicólogo para tentar me ajudar, porque eu já não dormia, já não comia direito, já não fazia nada direito, estava estressadíssima. E aí foi nesse psicólogo que me ajudou a entender que, na verdade, não era o trabalho que era importante para mim. Não era aquele trabalho, mas sim saber que eu era capaz de fazer outras coisas. E a partir do momento que a gente descobre que a gente é capaz de fazer outras coisas, aí, gente, o mundo se abre. Olha só, até o sol começou a brilhar. Que bíblico, né? O sol começou a brilhar. Enfim, o mundo fica pequeno. E também é bom para compartilhar o que eu e a Mia a gente está vivendo nesse momento, a nossa sensação depois de estar aí numa casa 6 meses, né, Mia? 6 meses, o tempo passa muito rápido. Vocês vão... Eu sei que muita gente vai falar assim... Eu sei que muita gente vai falar, nossa, mas 6 meses? Vocês botaram um vídeo faz pouco tempo. A gente tirou 1 mês e meio de férias do YouTube, então a gente tinha bastante conteúdo. Então, a partir do momento que a gente começou a viver na casa, a gente começou a gravar conteúdo, mas ao mesmo tempo a gente tirou umas férias. Então teve um lapso um gap, né? Teve não pode falar, porque não pode nem falar budget nos vídeos, porque as pessoas, por que não fala orçamento? Porque eu não quero mesmo, porque eu gosto de falar desse jeito. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like, se inscreva no canal, olhe os links na descrição se você for fazer alguma viagem, porque tem links com desconto. E nos vemos amanhã com mais vídeos e mais histórias. Tchau!